Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 31 de março de 2022, o último dia de março. Quero antes de tudo mandar um abraço para a Helenir Casimbra. Ela pede, por favor, mande um abraço para mim, querido professor, eu sou de Gravataí, Rio Grande do Sul. Grande abraço, Helenir, grande abraço, Gravataí, Rio Grande do Sul. E quero também mandar um abraço para o Luciano José Pinto Firmeza. O Firmeza mandou-me aqui um relatório curto, de 61 ações do governo federal de Jair Bolsonaro nesses quase 4 anos de governo. Eu prometo ler essas realizações assim que possível. Hoje não dá porque o tema é outro e tomaria muito tempo, mas ele começa dizendo, por exemplo, criou o PIX, concedeu aumento de 33% no piso salarial dos professores, concedeu desconto de 92% na dívida estudantil do FIES, programa Força nos Esportes, recorde nas Olimpíadas, aumento do Bolsa Atleta para R$1.000, de R$1.000 para R$8.000, programa Pátria Voluntária, programa Dinheiro, Direito na Escola, transferência de veículos sem precisar ir ao cartório, etc. São 61 pontos que ele coloca, o Firmeza coloca aqui, Luciano José Pinto Firmeza. Um abraço então, Luciano, um abraço, Helenir. Muito bem, seria uma temeridade da minha parte dizer que Zelensky, que é hoje um herói ocidental, forçou a barra para criar uma guerra com a Rússia por ordem de quem? Do seu ímpeto patriótico? Não, por ordem de Klaus Schwab, o homem que está coordenando o governo mundial. Seria uma temeridade porque não há provas materiais. Bem, não há, de fato. Mas as suspeitas são muito grandes e eu explicarei por quê. Então, para os checadores, para aqueles que entram no canal apenas para descobrir os erros desse que vos fala, deixo então a observação. Não estou acusando Zelensky formalmente, mas quero hoje colocar uma série de evidências que levam a esta simplória conclusão. Zelensky colocou o povo ucraniano no inferno dos infernos apenas porque é um garoto colocado lá pelas mãos de Klaus Schwab para incentivar a mudança global das matrizes energéticas, por exemplo. Sim, à custa de sofrimento, dor, morte, muito sangue, humilhação do povo ucraniano, Zelensky, que, nesse caso, não teria coração nenhum, usou a Ucrânia para alavancar todos os projetos da agenda global. Bem, por falar em agenda global, vamos começar por ela. O governo mundial, na versão 2022, começou ontem uma cúpula em Dubai, coincidindo com o encerramento da Expo 2020 de Dubai, o maior evento do gênero que reúne o mundo sob o tema de formação de novos governantes. A primeira ordem de negócios na agenda foi a preparação para a ordem mundial. Então está aí. Começou ontem em Dubai a cúpula 22 do governo mundial, que já ninguém mais esconde. Os globalistas esconderam por 80 anos o plano de criar um único governo. Como fora, por exemplo, a Torre de Babel, não é mesmo? Só que agora não escondem mais. Aliás, aqui está, por exemplo, parte do que revelou a própria cúpula. A organização de cúpula do governo mundial é uma organização global, neutra, sem fins lucrativos, dedicada a moldar o futuro dos governos.
a cúpula, em suas várias atividades, explora a agenda da próxima geração de governantes, com o foco em aproveitar a inovação e a tecnologia para resolver os desafios universais enfrentados pela humanidade. A cúpula terá líderes de pensamento, especialistas globais e formadores de opinião ou tomadores de decisão de todo o mundo para compartilhar e contribuir para com o desenvolvimento de ferramentas, políticas e modelos que serão essenciais na formação de futuros governos. Ou seja, o povo não terá mais nada a ver com a escolha de seus governantes. Perceberam? Não. Quem escolherá os futuros governantes será exatamente esta cúpula, encabeçada por Klaus Schwab. Primeiro, eles pegam o sujeito, colocam lá numa máquina de formatação, tiram-no de lá e já elevam a categoria de celebridade ao governante. Sim, tudo artificial. E o povo continuará achando, claro, que elege os seus governantes. Bem, termina o convite da cúpula, por assim dizer, dizendo: a cúpula de governos mundiais é uma plataforma global de troca de conhecimento para governos que foi estabelecida em 2013 sob a liderança dinâmica de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, governante de Dubai, e está pronta a cúpula para escalar novas alturas de excelência e inclusão. Muito bem, então, com as bênçãos de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, começou ontem a cúpula do governo mundial, versão 22. O que isso tem a ver com o Zelensky? Perguntará o nosso querido amigo do canal. Bem, eu explico. Matéria saída hoje na política da Big Liga. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, fazendo o lance de seus mestres de marionetes globalistas, está agora defendendo abertamente a agenda da grande reinicialização, grande reset. Coincidência? Não. A cúpula começou ontem e hoje já essa manifestação aparece em alguns canais, alguns veículos de comunicação, essa revelação de Zelensky. Ele está defendendo abertamente a agenda da grande reinicialização ou grande reset. Abre aspas. Muito antes dessa guerra, estava claro que a humanidade deveria reduzir o uso de combustíveis fósseis. A era do carvão e do petróleo causou enormes danos ao meio ambiente, ao nosso planeta como um todo, afirmou o ator, repetindo os discursos globalistas sobre as mudanças climáticas. Vejam, frase de Zelensky. Vou repetir porque dá para extrair aqui algum bom conhecimento. Muito antes dessa guerra, estava claro que a humanidade deveria reduzir o uso de combustíveis fósseis. Bem, entende-se, então, que agora, com a guerra, ficou praticamente inevitável mudar a matriz energética do mundo. Perceberam, então, por que foi criada a guerra? Ele está admitindo nas entrelinhas. Se antes já havia um problema muito grande, a guerra veio para tornar esta mudança um imperativo categórico. Difícil não entender, não é mesmo? A era do carvão e do petróleo causou enormes danos ao meio ambiente. Bem, aqui o ator coloca-se naquela posição da garota Greta Thunberg, que nada sabia, sequer sabia escrever um nome, mas já tinha receitas para salvar o planeta. Uma conhecedora profunda dos problemas do meio ambiente. Agora Zelensky, que botou o seu povo na linha de frente como bucha de canhão, apresenta-se também como um profundo conhecedor dos problemas do meio ambiente.
Mas sem mais, abre aspas novamente. Tecnologias verdes e energia verde tornaram-se uma resposta lógica e justa a este desafio. A política europeia já visa reduzir o consumo de recursos perigosos para o ambiente. Mas a agressão da Rússia contra a Ucrânia e contra tudo em que a vida na Europa é constituída ou construída é um argumento para... Presta atenção nesse termo, neste verbo, para acelerar a transformação verde neste continente, acrescentou Zelensky, defendendo políticas diretamente do manual da nova ordem mundial, de Klaus Schwab e do Grande Reset. Muito bem, aqui agora um comentário da Big Liga. A Big Liga Politics relatou como a mentira da mudança climática é a chave para a propaganda do Fórum Econômico Mundial, destinada a impulsionar as políticas da grande redefinição que destruirá a produção econômica e subjugará o indivíduo sob um governo da besta tecnocrática. Abre aspas. Um novo vídeo bizarro do Fórum Econômico Mundial Globalista está ordenando aos cidadãos dos países ocidentais que parem de lavar suas roupas para combater a mudança climática, seguindo os comandos do Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab de que a população das nações desenvolvidas coma insetos e renuncie a todas as posses, todos os bens, todas as propriedades, para reduzir a emissão de carbono. Bem, ainda há mais alguma coisa para ler aqui, mas eu acho que já temos elementos suficientes para suspeitar profundamente de que Zelensky é a Greta Thunberg com infinitos mais poderes, claro. Bem, mas aí vem a pergunta, de onde surgiu Zelensky? Surgiu exatamente da mesma forma que surgiu Greta Thunberg. Imaginem, por exemplo, se esse canal que está aqui desde 2019 e não cresce, tivesse, por exemplo, o apoio propagandístico de um outro grande canal. Ou então do presidente da República, que de repente passasse a dizer: eu assisti ontem no canal Professor Belay isso e aquilo. O canal, claro, explodiria. Agora, imaginem se o argentino Bergoglio, o Papa Francisco, fizesse menção ao canal Professor Belay. Já imaginaram? O canal Professor Belay hoje seria, claro, global. Pois é. Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas que surgem do nada são elevadas do nada à categoria de celebridade ou notórios políticos sem nada histórico para comprovar a sua competência, não chegam a esse status de celebridade por conta de seus feitos, mas pela propaganda. Assim aconteceu com Greta Thunberg. Ela estava lá na Praça do Vaticano e de repente Bergoglio a chamou do meio da multidão, fez um carinho, brincou com ela, conversaram e depois ele disse: esta menina, esta sim sabe o que está acontecendo. Ali para frente foi um pulo. Greta Thunberg chegou a dar de dedo em Donald Trump sobre questões climáticas. Ela chegou, inclusive, a dizer: você roubou a minha infância. Pois é, ela só não podia assumir o controle de seu país, de sua terra natal, porque ainda era muito jovem. Já com Zelensky foi diferente. Ele estava, sim, apto, pelo menos, a ser candidato à presidência da Ucrânia. É assim, hoje não existe mais essa de vamos ver os frutos daquela pessoa, analisar muito bem para depois elegê-lo ou elevá-lo a alguma categoria notória ou de poder. Não. Basta que alguém acione o botão da propaganda e está tudo certo. Foi assim com Biden, por exemplo, ele nem precisou fazer campanha contra Donald Trump. A nova ordem mundial já tem todas as estruturas prontinhas, agora só falta eleger
o líder dos líderes, mas provavelmente não demorará muito. A receita foi dada já com Greta Thunberg. É muito fácil tirar alguém do nada e torná-lo uma celebridade ouvida no mundo todo. Zelensky foi colocado no poder para isso. Pois é. E tem gente que acha que ele é um herói. Bem, tem gente que acha que Lula é bom, não é mesmo? Pobre humanidade perecerá por conta de sua cegueira. Mas pior do que isso, perecerá porque hoje são cegos que guiam outros cegos. Jesus já falava sobre isso. Até depois.